Está começando mais um podcast aqui na nova Superi Telecom, aqui na Superi TV, canal 20 da TV a cabo. E hoje aqui comigo, Cláudio Aranha. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. O capitão Marconi Gomes. Cláudio é médico da regulação do SAMU, né, Cláudio? E também instrutor do NEP. Nós vamos explicar aqui o que é instrutor do NEP hoje. E Marconi está aqui representando os bombeiros. A gente vai conversar, saber um pouco qual é o trabalho do bombeiro, qual que é o trabalho do SAMU, quando é que vocês trabalham juntos e quando é que trabalham separados. Okay. Tudo bem? Sim. Então é isso. Nós vamos começar, então, conhecendo o trabalho do Dr. Cláudio, que é médico. Você está na regulação ainda, médica? Eu atuo junto à regulação com um trabalho de supervisão, foi iniciado a partir de outubro. E desde então a gente tem tentado otimizar o nosso funcionamento aqui. Uhum. E é também instrutor do NEP. Exato. O que é ser instrutor do NEP? O que é o NEP? O NEP é um núcleo de educação permanente, né? Faz parte do SAMU essa ideia de capacitar sempre mais e melhor os seus profissionais para o ideal atendimento da população. E enquanto instrutor do NEP, a minha função e como médico, obviamente, é treinar, né, ou possibilitar um melhor treinamento para as equipes do SAMU e, sobretudo, né, com esse trabalho também específico com a regulação, possibilitar que a regulação aconteça de maneira adequada, o atendimento, que a intervenção com as ambulâncias também seja de maneira mais objetiva e, ao mesmo tempo, científica, e que a gente tenha como resultado diminuição de taxas de mortalidade e, obviamente, melhora no tempo-resposta, melhora no que diz respeito à qualidade do atendimento à população. Você falando aí da regulação, a regulação fica na RISP, né, aqui em Valadares, onde também o Corpo de Bombeiros está. O que é essencial, né? Na verdade, a gente tem a regulação, para quem não conhece, quando a gente fala regulação, às vezes é um termo que para a gente é relativamente simples, né? Mas a regulação é uma regulação médica, né? Tem lá um profissional, que é o técnico auxiliar de regulação médica, que é o que vai receber a ligação de quem é solicitante. Então, você que está acompanhando aí nesse momento que por acaso precisa do SAMU, quando você liga, você fala justamente com essa pessoa que recebe a sua ligação. Essa pessoa ela vai pegar os dados iniciais, que seria o endereço, ponto de referência e o que aconteceu de maneira bem básica. A gente precisa até mesmo treinar a nossa população para que isso se torne algo mais cotidiano e mais corriqueiro, que todos tenham esse conhecimento. E a partir daí vai para o médico regulador. O médico regulador é a nossa é o que vai pegar mais informações e ser capaz de fazer o que a gente chama de regulação propriamente dita, que é determinar para qual caso que é necessário o atendimento SAMU e, sendo necessário o atendimento SAMU, se vai ser uma orientação, se vai ser o encaminhamento de uma ambulância com o técnico e com o condutor socorrista ou, em outros casos, se é um caso extremamente grave com necessidade de encaminhamento de ambulância com enfermeiro e médico. Uhum. E lá na regulação também o Corpo de Bombeiros, tem também a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ficam todos ali na RISP. E aí, enquanto o Corpo de Bombeiros, a chamada é 193, né? Sim. E quando faz a chamada para o SAMU? 192. 192. E quando chamar 193? Quando chamar o bombeiro? Ok. O Corpo de Bombeiros, ele tem uma amplitude de competências para a atuação que não se restringe ao foco, né, da saúde propriamente dito. O Corpo de Bombeiros trabalha com ações de proteção e defesa civil, prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, além da parte de normas de segurança contra incêndio e pânico. Então, nesses casos, quando há uma situação de agravo à saúde que necessite de um atendimento pré-hospitalar, tanto 193 quanto 192 são números que a população pode acionar, deve acionar. Qual a diferença que há entre as duas instituições? O Corpo de Bombeiros, ele trabalha com suporte básico de vida, com ações e manobras que não tenham caráter invasivo. Isso não nos é possível realizar. Ao passo que o SAMU, como possui uma estrutura voltada para essa parte de saúde, com foco de ação, ele já possui essa condição de atuação. Porém,
Em um caso, seja de acidente, uma situação de trauma ou mesmo clínico, que tenha uma dificuldade de acesso, um risco ou perigo de incêndio, são casos de atuação conjunta que hoje fazemos, né, de modo bem fluido, bombeiros e SAMU, pelo nosso atuar integrado. Tanto a regulação médica como o nosso centro de operações bombeiro militar, o nosso COBOM, que recebe as chamadas 193, eles atuam em um mesmo espaço, as nossas equipes, as nossas bases, quartel do 6º Batalhão no centro e o nosso 5º Pelotão no bairro São Raimundo, eles funcionam juntos com as bases do SAMU, de onde saem as ambulâncias e as nossas viaturas. Então temos essa situação aí que favorece a nossa população com um emprego racional dos recursos, evita aí uma duplicidade de recursos para uma mesma ocorrência, garantindo aí uma resposta mais adequada aí ao cidadão. A questão do atendimento, liga para 192. Tem como lá o regulador atender e falar, isso aqui não é só atendimento para o SAMU, precisa também para o bombeiro. Ali acontece essa comunicação, você já passa para o bombeiro, transfere? A gente tem essa possibilidade de comunicação imediata, né? O fato da regulação médica do SAMU atuar junto ao que seria a regulação, né, que na verdade são as operações, ou controle de operações do bombeiro, facilita muito esse nosso contato. O contato é ali imediato. Então, em determinadas situações, tanto que o SAMU perceba, a partir da ligação do 192, que é de competência do bombeiro ou que há necessidade imediata de suporte do Corpo de Bombeiros, e aqui eu agradeço desde já a parceria que é essencial para o bom funcionamento do serviço. O Corpo de Bombeiros, tomando ciência, já atua dentro do seu controle de operações para providenciar aquilo que seja necessário naquela ocorrência. Da mesma forma, e a gente vê isso acontecendo também, quando faz o contato com o 193 e o Corpo de Bombeiros recebe uma ligação e cuja necessidade, uma necessidade, por exemplo, de um atendimento médico, de um atendimento ou um cuidado de enfermagem, ou algo que vai necessitar, por exemplo, um acesso venoso, um soro, um acidente de trânsito com sangramento que vai precisar, às vezes, entubar um paciente que não é da competência do serviço que o bombeiro presta, aí o bombeiro pode entrar em contato com a gente naquele momento imediato, nós estamos ao lado e isso favorece muito o tempo-resposta e diminui a mortalidade da população. Já aconteceu casos assim, vamos colocar em prática o que acontece. Acidente de carro, o motorista está preso às ferragens, aí vai o bombeiro e vai o SAMU. Inclusive, né, quem vai fazer a extrictação, né, quem vai fazer a retirada desse paciente das ferragens, por exemplo, é o bombeiro. O bombeiro que determina, né, o que é a zona quente, o que é a zona fria, aonde que o SAMU vai atuar a partir do momento que ele possibilitar a nossa atuação a partir dos cuidados que o bombeiro executa e que a gente não tem competência, por exemplo, para fazer esses cuidados. Então, em casos de risco, salvamento, resgate, muitas das vezes o bombeiro vai fazer esse primeiro atendimento e a gente assume o paciente num segundo momento. Em alguns acidentes, né? Então, paciente com um acidente, muitas vezes o bombeiro pode receber essa ligação inicialmente, partir para esse atendimento, eles fazem o atendimento do trauma também, e aí o SAMU pode chegar em conjunto para prestar assistência. Já em outros casos mais clínicos, casos de necessidade de um atendimento traumático, mas com a necessidade de suporte médico ou de suporte da enfermagem, a maioria das vezes o SAMU presta esse atendimento e a gente consegue, felizmente, fazer uma atuação em conjunto que tem, pelo menos até o presente momento, beneficiado a população. Por exemplo, né, a gente tem algumas situações de afogamento, né, ou vítima afogada, ou criança e etc. Se por acaso há qualquer risco em relação ao atendimento, a gente costuma dizer, né, que o heroísmo do bombeiro ele nos ajuda muito. Né? Ele vai lá, faz o resgate, ele vai possibilitar num segundo momento que a gente consiga, obviamente que após todo esse ato que ele realiza, que a gente consiga tentar estabilizar essa vítima e encaminhar para a unidade de referência mais próxima. Falando de afogamento, de trauma em carro, acidente de carro, tem também a questão do fogo, né? Incêndio, algo que acontece que o bombeiro vai à frente também e toma ali o lugar, Sim. né? Sim, nós temos diversas situações, né? Um acidente automobilístico ele pode envolver riscos diversificados.
desde um risco de incêndio, um perigo de derrapagem, que as nossas guarnições também fazem a contenção desse risco. E toda essa atuação, ela é gerenciada a partir do nosso centro de operações, que, como o Dr. Cláudio já mencionou, ele é em conjunto, está numa mesma sala, no mesmo ambiente que a regulação médica do SAMU. Então, um caso para exemplificar, um acidente automobilístico com risco de incêndio e envolvimento de produtos perigosos. Tivemos casos assim recentemente aqui na região de Governador Valadares. Nossas equipes, elas atuam em conjunto, estabelecendo perímetro de segurança, o comando das operações, ele é unificado, as decisões, elas são tomadas em conjunto para a segurança da cena, dos operadores de socorro e resgate e também da população e das vítimas. Então, toda essa fluência, ela realmente ganha com essa união das instituições. O trabalho, como o doutor disse, né, do heroísmo, ele na verdade parte das mesmas premissas que são empregadas na enfermagem, na medicina, da parte técnica. Nós precisamos sempre trabalhar com a mitigação dos riscos, eliminação ou mitigação dos riscos, para que tenhamos aí uma resposta com diminuição de mortalidade, diminuição de agravos à saúde da população, que é o ideal de ambas as instituições. Isso, graças a Deus e pelo trabalho integrado, tem sido obtido aí com grande êxito desde a celebração do convênio de atuação conjunta das duas instituições. Desde o Consurge, as coisas melhoraram. Sim, temos, né, o convênio, ele se iniciou com o SAMU ainda, né, sua fase municipal e prosseguiu, né, de modo exitoso com a instalação do Consurge. Né, isso aí ampliou possibilidades, as bases, né, que aumentaram aí a sua abrangência na região, com certeza favoreceu aí o alcance de uma população que outrora não contava com esse serviço tão próximo. Ficava desassistido. Sim, exato. E a questão do bombeiro, tem a base aqui, tem também outras bases, Resplendor ou não? Onde mais tem? Sim, o 6º Batalhão ele conta com 7 frações destacadas. Na área da 1ª Companhia, cuja sede é Governador Valadares, né, temos 4 pelotões aqui na sede de Governador Valadares e um 5º pelotão que fica no bairro São Raimundo, que é nosso pelotão de emergências ambientais e desastres. Ele faz um atendimento ordinário, porém tem uma atuação também muito técnica nessas emergências mais complexas. Temos, por sua vez, pelotões destacados na área da 1ª Companhia ainda, em Resplendor, nosso 6º pelotão, 7º pelotão São João Evangelista e um posto avançado na cidade de Guanhães. Pela nossa 2ª Companhia Operacional, nós temos a sede da companhia e seu 1º pelotão em Teófilo Otoni. Temos também um pelotão em Almenara e outro em Araçuaí. Então, uma área bem extensa e que, por certo, se não houvesse a integração, se não houvesse essa conjugação de esforços entre instituições, nós teríamos aí um prejuízo de atuar sozinhos e não obter resultados maiores que a população merece e necessita e, graças, né, a essa integração, vem sendo obtidos aí ao longo desses anos. Porque o SAMU também tem, né? Tem as bases descentralizadas, que é chamado também Resplendor. A gente chama de bases descentralizadas, né? Inicialmente, como o próprio capitão disse, a gente tinha um SAMU municipal, e cuja abrangência era muito menor em relação à população assistida. Com o consórcio, né, que é o Consurge dos municípios da região, hoje a gente tem diversas bases descentralizadas. Não consigo falar todas aqui nesse momento. São muitas, né? Exato. Mas a gente tem as bases, por exemplo, que tem suporte médico, né? A gente tem, por exemplo, ali na região de Peçanha, São João Evangelista, Santa Maria do Suaçuí, na região de Resplendor e Conselheiro Pena, aqui em Governador Valadares, na região também do Vale do Aço, com Coronel Fabriciano, Belo Oriente, Ipatinga, Caratinga. Tá?
Então, todas essas regiões são assistidas e os demais municípios que fazem parte do consórcio também. Terminamos, né, o que diz respeito à parte de aumento, né, do número de ambulâncias e de bases, e agora a gente está otimizando o serviço, é uma segunda fase. Né? Obviamente que questões técnicas precisam sempre ser melhoradas. Como objetivo nosso aqui está sendo discutir essa parceria, né, com os bombeiros, o que eu posso dizer é que sempre que temos algumas ocorrências que é necessário o suporte do bombeiro, e o fato de ter a regulação em conjunto com o controle operacional facilita muito. Então, situações, não sei se vem aqui ao caso falar situações específicas, espero até que o capitão possa se por acaso houver necessidade, suplementar esse raciocínio. Né? Okay. Mas, por exemplo, se a gente tem algum quadro de parada cardíaca, né? Então identificou, é um quadro de parada cardíaca, ligue 192. A gente está à disposição. Imagino eu que no caso de parada cardíaca, ligue também 193. Se o bombeiro tiver disponibilidade, ele tem capacidade para fazer o atendimento nesse momento. Mas o ideal, em parada cardíaca, ligar 192. Se eu tenho um quadro de crise convulsiva, né, um paciente em um atendimento clínico com crise convulsiva, ligue 192. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com quadro de dor abdominal ou de queda de altura, você pode também ligar 192. A gente está lá para atender. Criança engasgada, a gente também está lá para atender. E parte dessas ocorrências, obviamente, o bombeiro também tem aptidão, tem treinamento técnico suficiente para poder prestar assistência. Em outras situações, a recomendação já é ligar para o 193. Então, por exemplo, se por acaso eu estou numa ambulância do SAMU, fazem o contato e é um quadro de incêndio ou é um quadro de resgate ou algo do tipo, por mais que eu tenha formação técnica no que diz respeito à área da medicina e que eu possa realmente prestar um bom serviço para esse paciente que precisa de mim naquele momento, eu não tenho a capacidade técnica para retirá-lo, por exemplo, de um local que é perigoso. Então, isso cabe, por exemplo, ao bombeiro, que pode ser contactado diretamente através do 193 em caso de incêndio, em caso de desabamento, em algumas situações específicas e que, se houver necessidade, a gente trabalha em conjunto, mas, sobretudo, dentro da capacidade de cada um, dentro da formação e, obviamente, que a gente, na parceria, a gente se ajuda bastante, pelo menos é o que eu vejo diariamente. Sim, uma contribuição interessante. Vários desses casos nós conseguimos solucionar, às vezes, por telefone. Obstruções respiratórias, que o Dr. Cláudio mencionou. Temos diversos episódios em que orientações repassadas por nossos atendentes, elas são essenciais para que os pais consigam, por exemplo, desobstruir as vias aéreas de seus filhos, alcançando ali uma primeira estabilização da vítima. E mesmo assim, nossas guarnições, as equipes do SAMU, são mobilizadas para prosseguir com esse atendimento. Uma situação que realmente é recorrente, né? Nós temos desastres ligados a período chuvoso e desastres também ligados a acidentes automobilísticos, em que riscos associados ao trauma eles são visíveis. Desabamentos, desmoronamentos, vítimas soterradas. Nós temos hoje o apoio, né, do nosso canil com o nosso pelotão especializado. Então, toda essa parte, ela, uma vez mobilizada, ela é totalmente voltada para o atendimento necessário à vítima. O Corpo de Bombeiros muitas das vezes é acionado para situações de maior complexidade e, por uma indisponibilidade de um recurso mais avançado, como é o caso de suporte, né, de médico e enfermeiro, que o SAMU, por vezes, já se encontra mobilizado, nossas guarnições iniciam o atendimento e são interceptadas para a continuidade desse socorro a essa vítima. Então, essa parceria, ela se aperfeiçoa nessas ocasiões. Essa parceria nasceu para melhorar ainda mais o atendimento à população, né? E digo mais, por vezes os nossos recursos são compartilhados, há empréstimos de viaturas entre instituições, em casos de problemas mecânicos, alguma indisponibilidade, para que o atendimento não pare, né, a população.
temos previsão de composição de guarnições mistas com integrantes do SAMU e integrantes do Corpo de Bombeiros. Exato. Para um melhor atendimento. Isso já é extremamente profícuo com a nossa aviação. O Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros trabalha nessa dinâmica. Os pilotos das aeronaves, eles fazem a condução da aeronave, enquanto a equipe médica, a equipe do suporte à vítima ou paciente, via de regra, são integrantes do SAMU. Então, é uma parceria que a amplitude dela já é bem extensa e a tendência é que isso se aperfeiçoe cada vez mais. Por fim, a cooperação técnica, treinamentos em conjunto são feitos. Por vezes nós passamos algumas técnicas com essa parte de salvamento em altura, a parte de incêndio já é também ministrada para os integrantes do SAMU, que de um outro lado nos transmitem diversos conhecimentos na parte de atendimento pré-hospitalar, com esse cuidado para a vítima aí, que é o nosso objetivo principal. E lembrando também que tem a parceria de vocês dois, a gente não pode esquecer também da Polícia Militar, né? Claro. Que o SAMU muitas vezes faz o atendimento, dependendo da situação, precisa da Polícia Militar também ajudando. Sim, com certeza, né? Dentre outras situações, uma das mais comuns, por exemplo, a gente tem diversos episódios de paciente que sofreu ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, agressão, né? Então são algumas das situações que, por exemplo, exige ali a necessidade da parceria com a Polícia Militar e que a gente agradece também, porque sempre que é necessário eles estão presentes, nos dando inclusive a segurança ou dando segurança para toda a população ali naquele momento, para que nós, né, do SAMU, possamos atuar no que diz respeito a salvaguardar a vida dos pacientes. Dentre outros casos, por exemplo, existem casos de questão psiquiátrica, surto psicótico, que o paciente está oferecendo risco naquele momento por estar em surto psicótico, oferecendo risco seja à população em geral, seja à própria equipe, e a presença nesse momento da Polícia Militar se faz também muito necessária. E a questão também de ano que vem, está acabando 2023 aí, estamos chegando em 2024, e aí vem novidade ano que vem? O que mais vem para o bombeiro para ajudar em salvamento? O que está aí já com intenções de melhorar? Bom, temos algumas expectativas, né, para a nossa região. Há já encaminhada a instalação de um pelotão na área de Itaobim. Esse trabalho tem sido feito pelo comando do batalhão, do comando operacional que, né, tem responsabilidade territorial por Valadares, né, e por Ipatinga, aqui no nordeste de Minas. E também temos aí a expectativa, né, de termos instalado em Governador Valadares uma base de operações aéreas, que fará aí o trabalho, né, de transporte aeromédico, de atendimento a ocorrências, mais próximo do cidadão do leste, do nordeste de Minas, já com essa aeronave e com as equipes para esse atendimento. Aí temos no horizonte mais próximo essas duas expectativas que em breve hão de ser concretizadas aqui para a nossa região em benefício, né, de todos. E quanto ao SAMU, em 2024, além da sede, que está já a previsão de ser construída, e tem também o concurso público, início do ano, né? Exato. Está previsto agora para início de 2024, já com um edital indicando a questão da inscrição, a partir agora de janeiro, de um concurso público para o SAMU. Convidamos a todos aqueles que têm interesse, sobretudo de fazer parte do SAMU e nos ajudar a salvar vidas, que façam a inscrição para o concurso. Vai beneficiar toda a população, vai melhorar também o nosso atendimento. A gente segue insistindo nas questões relacionadas à expansão do serviço. Enquanto médico, eu defendo sempre que a gente consiga atender o máximo possível de pessoas. Então, a expansão do serviço, seja com aumento do nosso aporte de ambulâncias sempre de melhor qualidade, equipe sempre bem treinada, é sempre o nosso objetivo. E o transporte aeromédico, imagino eu que eu espero poder comemorar também em breve,
Em breve, se Deus quiser, teremos esse aumento da parceria. Com certeza. É isso aí, pessoal. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que deve ficar aqui registrado para o pessoal, para a população? Algo mais? Em relação à parceria do Corpo de Bombeiros com o SAMU, fica aqui o nosso registro, né, do agradecimento. É sempre bom tê-los como parceiros. A gente fortalece isso e a necessidade da população acaba sendo melhor atendida. Peço à população que busque reforçar isso, repassar esse conhecimento aos demais sobre quando acionar o bombeiro, quando acionar o SAMU. Então, se por acaso tiver qualquer dúvida, pode nos procurar, pode entrar em contato conosco do SAMU. A gente presta também alguns serviços de conscientização, de educação em escolas, de educação em diversos ambientes e instituições que tenham esse papel social, tá? Para que a gente possa, melhorando a forma como a população utiliza o nosso serviço, melhorar também o nosso tempo-resposta para aqueles que são os que mais necessitam, os que estão realmente num quadro de urgência e emergência, os que têm risco à vida. Então, a nossa ideia aqui, imagino, é justamente repassar essas informações e peço a colaboração de toda a população, repassando isso aos demais e, enquanto Núcleo de Educação Permanente do SAMU, me coloco à disposição, tanto para esclarecimentos quanto para educação das diversas classes e diversas condições sociais da população para participar melhor da gente junto ao SUS. E mais conhecimento também, quem quiser saber um pouco mais sobre o SAMU e o Consurge, tem um site, né? Tem um site do Consurge, só entrar lá na internet, e também o Instagram, que é o Consurge GV, só entrar e vai ver muita coisa acontecendo, muita novidade, está lá. Sim. E vocês lá do Bombeiro? Certo. De um modo igual, também é preciso deixar claro, registrado, a nossa gratidão por trabalharmos em conjunto com o SAMU. É uma parceria que, como já foi dito, muito exitosa, tem muitos bons frutos já percebidos aqui no nosso meio. E a população, a mensagem que deixo é que sinta-se tranquila em nos acionar em casos de necessidade. Havendo qualquer situação de perigo, de risco para a sua integridade física, de pessoa próxima a você, de alguma outra pessoa, nosso serviço está à sua disposição para que tenhamos essa atividade bem direcionada a salvaguardar a vida e a integridade das pessoas. Importante mencionar, nossa região é uma região marcadamente de temperaturas mais altas. A primavera está em curso, o verão chegando aí com temperaturas mais altas, muitas ondas de calor sendo noticiadas constantemente. Então fica um alerta para a população quanto ao risco de afogamentos que são notórios aqui na nossa região. Sempre que a população procurar locais de diversão com piscinas, com rios, balneários, cachoeiras, atentar para alguns detalhes de segurança. Sempre que buscar locais, buscar pontos de banho que tenham algumas estruturas mínimas, como guarda-vidas, com locais que tenham alguma estrutura para que esses guarda-vidas possam atuar, e também cuidado com crianças, a supervisão constante das crianças, dos jovens, por parte dos adultos. Ela é essencial, seja em piscina, em rios, em cachoeiras, lagoas. Isso é extremamente importante. A parte também da ingestão de bebida alcoólica e entrada na água é algo que deve ser evitado. E, em caso de princípio de afogamento, evitar ter contato com essa vítima. Sempre que possível, lançar corda, lançar boia, lançar algum pedaço de madeira, algo que você possa ter acesso a essa vítima e retirá-la em segurança para você e para ela do meio aquático. E em todos os casos de risco ou perigo nessas circunstâncias,
acionar Corpo de Bombeiros ou SAMU conforme a necessidade e conforme as explicações que já passamos aqui. Ligar 192 e 193. E 193. E com consciência, né? Porque se você fica ocupando o telefone, às vezes, que não é emergência, urgência e emergência, toma ali o tempo de outras pessoas que necessitam. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui na Super Telecom e até semana que vem.